Eu vou usar essa ideia de que necessariamente o triângulo tem o somatório interno dos seus ângulos igual a 180 graus como ponto de partida para uma crítica a um certo materialismo ingênuo que eu vejo nas suas colocações e que muitas vezes também é acreditado à física de maneira errônea. Então, começando pela questão do triângulo, o 180 graus como resultado do somatório interno dos seus ângulos é uma decorrência da geometria em que ele está inserido. No caso, isso só acontece na geometria euclidiana. A geometria euclidiana não é a única geometria. Há outras que partem de outros postulados e que oferecem resultados diferentes para o somatório interno dos ângulos do triângulo. Durante muito tempo, a geometria euclidiana foi a única conhecida, mas houve um histórico de críticas, de questionamentos a alguns dos seus postulados. Principalmente, ficou muito conhecido os desafios feitos entre matemáticos para ver a validade do postulado das paralelas, se ele era necessário, se ele poderia ser deduzido dos outros postulados ou se ele era desnecessário. Esse estudo, esses desafios levaram a matemáticos a criar outras geometrias que não usassem esses postulados ou adotassem outros. Riemann foi um desses matemáticos e criou uma geometria que não depende do postulado das paralelas, ou que dá outro resultado, que reformula o postulado das paralelas. Esse tipo de estudo que levou às geometrias não euclidianas demonstrou que os axiomas, na realidade, não são tão incisivos, não precisam ser creditados como verdades. E aí eles deixaram de ter essa ideia de auto-verdades para serem chamados de postulados. Algumas coisas que a gente aceita são as premissas primeiras de uma teoria, e não necessariamente essas premissas são verdadeiras, mas elas devem ser aceitas para um tipo de início de conversa. Então, no caso, o triângulo, nessas outras geometrias, ele pode ter mais ou menos de 180 graus o somatório interno dos seus ângulos. Então, tem que se ver que toda teoria, inclusive todas as teorias físicas, principalmente as teorias físicas, elas partem de postulados. Postulados que não necessariamente estão baseados enfaticamente em um empirismo. Muitas vezes são coisas extremamente abstratas que partiram da mente dos físicos. Claro que essas ideias vieram da vivência deles, das experiências, do que eles intuíram da realidade, mas não há uma dedução lógica de qualquer outra coisa. Eles estão lá e sua validade vale apenas pelas suas consequências e não pelas suas antecedências. É isso que tem que ficar claro. Então, a física, ela cria uma descrição da realidade que não pode ser totalmente chapada ao que ela realmente é. Na realidade, a gente não usa mais o termo descrição da realidade. A gente diz que descreve um modelo da realidade. Esse modelo não necessariamente é um retrato fiel da realidade. Não sabemos o que é a realidade. A gente trabalha com modelos da realidade que podem estar mais ou menos incertos e seus resultados serem mais ou menos prováveis de ocorrer. Vai depender do nível dessas teorias, desses modelos. Quanto mais robusto, quanto mais baseados em dados da realidade, mais as suas previsões vão ter chances de serem corroboradas pelos fenômenos naturais.
Isso é a nossa ideia atual. Então, explicando de uma maneira melhor, mais metafórica, é como se a realidade para a física fosse uma caixa preta, em que a gente só tivesse razoável controle do input e do output. A gente consegue os dados de input, a gente tem os dados de output e a gente tenta imaginar o que dentro da caixa preta fez com que o input se transformasse no output. Quanto mais a gente consegue fazer com que esse modelo reproduza os outputs de acordo com os inputs, mais, digamos assim, é validada a nossa teoria. Mas ela não é validada definitivamente, porque a gente pode ter modelos diferentes que trabalham os mesmos inputs e tenham os mesmos outputs e tenham formulações internas muito diferentes. Eu gosto de dar exemplo do desafio do relógio, em que vários artesãos e relojoeiros foram colocados diante de um relógio de parede e eles viam o que o mostrador estava fazendo, como o mostrador funcionava. E o desafio era que eles tentassem reproduzir o mecanismo que fizesse com que o mostrador trabalhasse da mesma forma. É claro que cada um deles conseguiu conceber um mecanismo que reproduzisse aquele mostrador, mas esses mecanismos eram diferentes entre si. Então não deu para, através desses mecanismos, não conseguia-se estabelecer qual era o mecanismo que realmente estava dentro do relógio. Inclusive, há a possibilidade de que um dos mecanismos sejam muito mais precisos do que aquele que se viu no relógio. Então, necessariamente, você ver algo e tentar reproduzir algo demonstra de que você realmente está sabendo como aquilo funciona. É um tipo de falácia que normalmente é usado para desmascarar mágicos, mentalistas e coisas desse gênero. Porque se você consegue conceber uma maneira real de produzir uma fraude, não quer necessariamente dizer que o mágico ou o mentalista utilizou daquele artifício para fazer o que ele fez no palco. Mesmo que exista uma maneira de fazer aquilo de forma que burle o procedimento, né? Que seja uma farsa. Então, você vai precisar de mais que isso. É claro que ao você fazer isso, você demonstrar que é uma maneira de você fazer aquilo de uma forma que não seja mágica, aumenta a probabilidade de que ele está sendo uma fraude, mas não é definitivo. Então, essa é a ideia que tem que ficar. A física não tem essa ideia de que existe uma realidade realmente objetiva lá fora. Não sabemos exatamente como é essa realidade, se ela é objetiva ou não, até que ponto a gente, ao fazer observações, a gente está interferindo nela. Então, é muito difícil porque a gente já sabe que a probabilidade é muito alta de que quando você observa, você está alterando a realidade, não por poderes mentais, porque o próprio mecanismo da observação pressupõe uma interação, uma interferência na realidade. E quando a gente trabalha em níveis muito mais detalhados, como por exemplo, ao nível da física de partículas, com a mecânica quântica, por exemplo, a gente não pode mais fazer inferências que sejam determinísticas ao nível que era a mecânica clássica, ao ponto de você prever uma medida. Na realidade, você só consegue prever as probabilidades dessas medidas. A mecânica quântica continua sendo determinística, mas ela não determina o que você vai ter, determina a probabilidade do que você vai ter. Se você fizer o mesmo experimento
na mecânica quântica, com as mesmas condições, reproduzindo todo o aparato experimental, você vai reproduzir, você vai ter como resultado as mesmas probabilidades. Se você usar o mesmo ferramental teórico, você vai, daqueles dados, você vai produzir as mesmas previsões probabilísticas. Você não vai ter mais previsões exatas. Então, fica muito difícil estabelecer o que é a realidade antes da observação. Porque um desses fenômenos, que é chamado colapso da função de onda, nos diz, pelo modelo da mecânica quântica, que temos uma sobreposição de todos esses estados previstos pela distribuição probabilística. Antes de fazer a observação, não temos como saber qual realmente é a realidade objetiva, porque temos que supor que todos esses estados possíveis estão sobrepostos. Esse é um dos grandes paradoxos da física quântica, porque ele perverte, né, a nossa concepção e nosso senso comum de realidade. Então fica muito difícil a gente ter essa ideia de materialismo ingênuo, querendo que haja uma realidade objetiva lá fora, há algo lá fora. Sim, pode ter algo lá fora que ao mesmo tempo a gente não conheça muito bem a fronteira do que seja lá fora. E a gente não saiba exatamente o que vai ser esse lá fora, a ponto de a gente ter um materialismo nesse sentido de ser estritamente objetivo. Tudo isso dá uma ideia muito nebulosa do que seja a realidade para a física. A gente trabalha com interpretações, por exemplo, da física quântica. Não temos, na realidade, uma interpretação de consenso. A gente trabalha mais com a interpretação de Copenhagen, mas não necessariamente essa seria a mais válida. A gente poderia ter outras interpretações e outras formas de ver os resultados da mecânica quântica. Então, esse materialismo se torna muito, muito difícil de ser defendido pela física moderna. Tudo que é muito taxativo, que tenha uma ideia de verdade e valor último, fica muito difícil para a física colocar como um parecer. E os pareceres da física são assim, são dados em nível de probabilidade. Um estudo vai ter um nível de confiabilidade que nunca chega a 100%. E se você, por acaso, vê algum estudioso ou físico divulgando alguma coisa com 100% de probabilidade de ser correto, a gente já pode desconfiar desse estudioso, já pode desconfiar das intenções dele. E isso vale para todo cientista. Então é muito difícil você colocar um cientista num banco de réus, por exemplo, fazendo uma consultoria num julgamento, em que o advogado da defesa ou da acusação pergunta para ele: você tem certeza disso? É claro que ele vai dizer: não tenho certeza, mas tem um nível de confiabilidade muito alto. Isso não vai convencer os jurados, porque eles querem afirmações categóricas. E a física e a ciência não podem fazer afirmações categóricas. Então fica disso. Mas não, isso não quer dizer que a gente vai cair no relativismo fácil de que vale qualquer proposta, porque se nada é certo, tudo é válido. Não, também não é assim, porque a gente tem que fazer nossas decisões e vai ser opções pelos estudos e pelos fundamentos. Então, os fundamentos e os estudos, os dados, que nos vão dar o respaldo para fazer decisões mais apuradas, mais prováveis,
de serem bem-sucedidas. Não é simplesmente você dizer que vale qualquer oposição. Não é esse achismo contemporâneo que está por aí, em que você deve ter a sua opinião respeitada simplesmente por ver partir de você. Não, as opiniões devem ser respeitadas pelo nível de fundamento que elas apresentam, pelo nível de razões que elas apresentam. Então, é muito comum em discussões você ser constrangido com a réplica. Ah, você quer ser o dono da razão, você quer sempre ter razão. Sim, é esse o objetivo do debate, ter razão. Você tem que ter razão, você tem que chegar ao debate tendo procurado razões para o seu argumento, tendo buscado os fundamentos para o seu argumento. É bom querer ter razão, da mesma forma que é bom querer ter força numa queda de braço. Não há nada de mais, não há nada de errado, é totalmente legítimo querer ter razão. Não existe outra forma de você ir ao debate que não seja para confrontar razões a respeito de ideias e argumentos. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? A gente tem esse nível de incerteza, até numa ciência tão dura quanto a física, a gente tem esse nível de incerteza. A gente tem vários níveis de incerteza, e a gente também tem vários níveis em que essas certezas estão distribuídas. Então a gente sempre tem que fazer uma análise muito boa, muito criteriosa e acurada das nossas chances de erro. Tanto é que a coisa que é mais chata para o estudante de física são os 4 anos que ele tem que fazer de física experimental, em que ele tem que fazer todas as análises de erro. Isso é muito importante, porque uma das partes importantes desse estudo, do estudo rigoroso das medidas no laboratório, é a análise de erro, que envolve tanto você ter você tem um intervalo em que aquela medida pode cair, como você tem que ter também o quanto aquela medida está distribuída naquele intervalo. Então é muito importante para a física e para as ciências o estudo do erro. O erro está sempre lá em voga. Não é aquela coisa didática que você não deve dar foco no erro para não levar a pessoa ao erro. Não, na realidade a ciência foca no erro, a gente foca na ignorância. É isso, se você não está preparado para trabalhar a um nível alto de ignorância, trabalhar em campos que você não conhece, você não vai poder ser um bom físico. Se você se incomoda em não saber, infelizmente a ciência não é uma área boa de estudo para você. Talvez seja melhor a teologia, que você já parte para certezas, para explicar as suas certezas. Na física você não parte, você vai ter dúvidas sempre. Normalmente quando você consegue um nível aproximado de explicação, normalmente isso suscita mais dúvidas. Então essa é a ideia que eu quero passar, que existe muita má informação. Há uma ideia muito errônea da física, como se ela fosse o repositório de todas as respostas, ou que pelo menos todos os físicos pensassem dessa forma, que eles fossem o dono de todas as respostas. Não, eles querem sempre ter razão em suas respostas. É isso que eles querem, é isso que eles estudam, é isso que eles trabalham anos, para ter razões em suas respostas. E não necessariamente eles sabem que esse trabalho vai resultar em razões completas, em fundamentos completos, mas o fato de não ser completo não quer dizer que precise ser nenhum. Você tem que ter alguma coisa, o máximo que você puder trabalhar e conseguir. Essa é a ideia da física e das ciências no geral. É que você tem que trabalhar isso, tem que trabalhar as suas incertezas e colocar bem explícito que você tem incertezas e que a melhor forma de você ter uma fidelidade com os seus estudos, de ter uma honestidade com os seus estudos, é explicitar já neles as suas incertezas.
e que a incerteza, você explicitar bem a sua incerteza, não é sinal de fraqueza intelectual, pelo contrário, é um sinal de que a sua razão, a sua intelectualidade está forte, está bem treinada, está bem trabalhada. É isso que tem que ficar claro. Temos que parar dessa coisa de criticar a dúvida, do que é passado para as crianças, que duvidar é feio. Não, duvidar é a melhor coisa possível. E que um sinal de inteligência é realmente a dúvida. Eu até traduziria o cogito do Descartes como duvido, logo penso. Penso, logo duvido. Seria isso. Se você pensa honestamente, se você raciocina honestamente, você necessariamente vai duvidar. E é claro que a dúvida não deve ser um entrave para a sua ação. Você deve ter coragem o suficiente para agir, mesmo tendo incertezas, mesmo não tendo uma confiança, quer dizer, uma garantia de que você vai acertar. Você tem que ter coragem de errar, de assumir. Você não vai ter jeito. Se você ficar esperando por uma certeza, você não vai agir, ou vai agir com falsas certezas. É esse o tipo de, digamos, que é o método usado pela fé, né? Que você vai agir camuflando a dúvida com uma certeza forçada, uma certeza criada artificialmente, que é falsa, que é uma ilusão. E aí você vai sempre trabalhar na ilusão. E uma outra analogia que eu gosto de fazer, trabalhar com a fé é como você trabalhar como o cavalo com antolhos. Por que o cavalo usa antolhos? Por que se coloca antolhos no cavalo? É justamente para ele olhar só para frente e não olhar para os lados, de tal forma que ele possa andar no precipício sem medo, porque ele não está vendo o precipício. É essa a ideia. Você esconde a incerteza para que a pessoa não tenha medo da incerteza e ela haja com uma confiança absoluta de que vai acertar, que vai ter sucesso. Esse tipo de fé não deve ser confundido também quando se usa a fé no sentido de força de vontade. Eu acho que deve ficar bem diferente. Força de vontade talvez sejam esse tipo de coragem de enfrentar as adversidades, as incertezas, mesmo não tendo nenhuma garantia. Mas então, se você tem outra palavra, força de vontade, usa força de vontade em vez de usar fé, para não confundir. É basicamente isso que eu queria deixar claro a respeito disso, dessa ideia. Mostrar que a ideia de materialismo como uma ideia de realidade objetiva fora de nós é muito simples, é muito simplificada. Para a física, então, isso se torna muito mais nebuloso, muito mais difícil de você estabelecer. Então é isso, no final das contas, ser cético a esse nível. Cético não de negar, porque o ceticismo não é negacionismo, mas o ceticismo é você colocar as coisas em questão. É você estar sempre percebendo que você deve questionar, procurar mais informações, agir quando for necessário, mesmo tendo incertezas, e quando for necessário, mudar a rota. Você sempre está atento às novas informações para que você possa mudar de opinião sempre que necessário e mudar seus procedimentos e seus cronogramas e tudo sempre que for necessário. Não há nenhuma falta de índole, de caráter de você mudar de opinião e posição sempre que quiser. E isso para física e para ciência também vale. Um parecer científico, uma teoria científica pode ser mudada a qualquer momento, dependendo dos novos dados e dos novos resultados. É isso que eu quero colocar. Então, é uma visão muito mais complexa, é uma visão muito mais difícil de trabalhar, exige vários anos de estudos e não é fácil. E a gente tem que colocar, principalmente nesse momento agora, a gente tem que deixar
isso bem claro para o público, para que o público não seja refém de ideias que são fáceis, simplificadas ao nível de serem simplórias e que apelem ao senso comum, porque é muito fácil você ter, por exemplo, os terraplanistas, eles apelam frequentemente ao senso comum. Como o senso comum é mais acessível a todos, então é mais fácil para eles proporem as suas ideias baseadas no senso comum, como aquela de colocar a régua em frente ao horizonte. É claro que todo mundo, ao nível em que está do horizonte, vai ver um horizonte reto. Precisaria de você estar de um outro tipo de visão que foge ao seu cotidiano, né? Você está, por exemplo, a um nível bem mais alto acima da terra, acima do nível do mar, para você ver a curvatura. Então, é sempre assim. Vamos evitar isso, vamos evitar simplificar, fazer de forma simplória e achar que sempre você tem uma resposta definitiva. Não cair fácil no kantismo também, né? A ideia de que haja verdades autoevidentes. Até agora não se achou nenhuma verdade autoevidente. O apriorismo não se tornou assim empírico. Você não encontrou nada que seja autoevidente, uma verdade autoevidente, um postulado, um axioma que se autoconfirma. Não tem isso. Até agora nada disso, nem na física, nem em qualquer outra ciência foi visto algo assim, tá? E mesmo que você tenha na filosofia, você fazer apenas estudos teóricos, usando lógica, você também não chega a uma conclusão definitiva que haja alguma premissa que se autoconfirme, que seja automaticamente verdadeira. É isso. No fundo, é essa crítica à verdade, não usar a verdade como moeda de confirmação, não usar ela como moeda política, que é muito que se está sendo feito e o resultado dela está visto aí na nossa sociedade atual. Valeu!